O aborto hoje no Brasil é crime. Sim, mas como médica, se eu concordar com uma paciente e ajudar ela a fazer um aborto, eu estou cometendo um crime. Então, você não acha que... Qual é o trânsito que a gente deve fazer para mudar isso? Conversar. A sociedade... Descriminalizar. Sou Francisco Ratso, sou professor de filosofia. Eu sou contra a legalização do aborto. Mude a minha ideia. Francisco. Tudo bem? Prazer, tudo bom? Oi, Simone. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer em conhecê-la. Tudo bem? Oi, Helena. tudo bem? Eu sou Tudo bem? Helena, Como é que tá? da revista As Minas Jornalista. Como é que você está? Tudo bem, Tudo você? bem? Ótimo. Ô, Mariane, prazer em conhecê-la. Prazer Estou é aqui meu, porque já fui a favor do aborto, já incentivei as pessoas a abortarem, mudei de opinião, escrevi um livro sobre isso, na verdade 2 livros sobre isso, e agora estou aqui para rever minhas opiniões. Então, Eu sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista, trato câncer de mama. O meu pai era ginecologista, o Dr. Pinotti, e eu convivi muito em família e na minha casa com discussões sobre a questão do aborto. Como missão de vida, a minha missão é cuidar das mulheres, né? Então, com esse olhar, eu tendo sempre a falar na descriminalização do aborto. Bom, acho que eu vou começar me apresentando. Por favor. Eu sou Simone dos Anjos, eu sou do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero e também sou uma mulher evangélica, casada com 2 filhos. Que lindo. Tenho o Bernardo com 7 e a Nina com 3. parabéns. Bem-vindo ao bate-papo. Obrigada. Então tá, eu tenho que te convencer, né? É isso? Eu acho que você tem que me convencer Você é de contra... que eu sou contra o aborto. Mas você é contra o aborto ou contra a legalização do aborto? Sou contra tudo. Eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto. Nem a mulher que aborta é a favor do aborto, com raríssimas exceções. Eu acho que a regra é de que aquela gravidez, aquele filho não cabe na minha vida, né? Independente da razão que ela tenha naquele momento. Por que evangélicas estão discutindo, então, a legalização do aborto? Porque ela é uma realidade dentro da igreja. Quando 56% das mulheres católicas abortam e 25% das mulheres que abortam são evangélicas, ela é uma questão para ser discutida na igreja. A gente pode falar que é contra, que é a favor, mas 1 milhão de abortos são feitos no Brasil de forma clandestina todos os anos, né? Morrem 4 mulheres por dia vítimas de complicações de abortos clandestinos no nosso país, não é uma estatística mundial, é nossa. E a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E fundamentar a discussão no eu sou contra ou eu sou a favor. Você já se arrependeu de matar alguém? Olha, se eu for levar no sentido cristão, eu me arrependeria dos meus tudo pecados bem. terem matado Jesus. Não estou dizendo... Porque eu acho que essa é uma pergunta desonesta. Porque você chamar... O que você está querendo dizer aqui? Que uma mulher que cometeu aborto cometeu um assassinato. Não. Peraí. Deixa eu só corrigir. Nesse contexto é uma pergunta um pouco capciosa. Vamos corrigir semanticamente. Então, minha pergunta é, se, é uma hipótese, tá? Sim. Se o embrião é alguém, interromper a gravidez, consequentemente, interrompe a vida desse embrião, mesmo eu não querendo que fosse o embrião. Sim. Então, assim... Não fosse uma pessoa, não virasse uma pessoa. Estou interrompendo. Que o bebê tem um valor e que o embrião tem um valor, que o teu feto tem um valor, isso é indiscutível porque eu sou cristã. Eu estou falando do valor social da vida. Quando a gente decide que a vida deve ser protegida pelo Estado desde a concepção, a gente atribui um valor jurídico à vida do feto e o que tem o mesmo valor jurídico à vida da mãe. Existem mulheres no Brasil, e os dados da Anis mostram isso, que elas recorrem ao abortamento pensando em conseguir sustentar os outros 2 ou 3 filhos que elas já sustentam sozinhas. Em poder dar conta de trabalhar 12, 14 horas no mercado informal, protegendo a dignidade dos outros filhos que já estão aí no mundo. Eu conheci muitas mulheres que abortaram, muitas mesmo, conversei com muitas até para escrever meu livro, fiz uma análise pessoal, perguntando. Eu não conheci uma mulher que abortou que falou, tudo bem, tipo, também é um drama. Concordo com você. E é um drama que eu percebo que ele evolui muito. Como que faz? É só um tapinha nas costas, tá tudo bem? Acho que dentro do cuidado que a gente constrói para essa mulher, tem que ter a discussão sobre é isso mesmo que você quer.
Eu acho que o arrependimento pode vir, mas a gente sabe que 50% dos abortos feitos todos os anos no Brasil são recorrentes, né? Ou seja, ela teve que tomar essa atitude difícil na vida dela, aconteceu de novo e ela tomou de novo, né? Então, assim, se a gente não faz uma linha de cuidado, de saúde com essas mulheres, a gente não vai ter solução nunca para isso. Tipo, é muito fácil você ir lá, fazer e, tipo, depois... se vir, a gente aborta. Eu acho que a gente deveria ter a liberdade de escolher o que a gente vai fazer com o nosso corpo. Então, eu acho que deveria ser legalizado. E tem mulheres morrendo. Não ser legalizado não impede ninguém de fazer o aborto. Só faz a pessoa morrer fazendo o aborto. Eu acredito que a forma com que foi concebido o filho dá o direito da mãe decidir ter ou não a criança. Eu sou a favor a partir do momento que uma mulher ela passa por esse processo de estupro e onde ela não tem obrigação nenhuma de criar esse filho. Essa é a minha opinião. Eu acho contra porque eu acho tipo uma covardia que a pessoa ela não dá oportunidade para essa vida, ter um futuro. Ter uma oportunidade de ter alguma coisa, né? Abortar não é o ponto ideal, né? Mas é melhor ser abortado do que a pessoa ficar sofrendo na rua, virar mais um na esquina, um mendigo, alguma coisa assim, né? Pra sofrer, então é melhor abortar. O meu cérebro não desenvolve assim e eu me torno pessoa, né? Então meu cérebro vai desenvolvendo e eu me torno pessoa depois que ele se desenvolve. O meu cérebro se desenvolve assim porque eu já sou pessoa. É como o filho de gato mia. Demora um pouco, mas uma hora vai miar. E um filho de pessoas exigem direitos. E por que a concepção para mim é um ponto fundamental? Porque não existe um gap. Eu não consigo ver um gap concebeu, desenvolveu um pouquinho, o sistema nervoso desenvolveu um pouco, tem um período de 12 semanas, que é uma área cinzenta, que a gente pode discutir. Não, eu acho que filhos de pessoas são pessoas. É que daí entra num debate assim que é gigante, que é onde começa a vida. Sim. E onde começa a vida do ser humano. E, enfim, você tem a linha filosófica que você segue, a ciência tem teorias que dizem que é quando surge o sistema nervoso, existem religiões, enfim, tem muitos jeitos de se decidir, nenhum deles bateu o martelo e disse. A ciência não pode decidir isso. Não, ninguém pode decidir. Não, a ciência não pode. Racionalmente nós podemos. Não sei, esse debate está enorme, ele envolve muita crença, até onde eu sei não há provas, e enquanto a gente está fazendo esse debate, o que está acontecendo é que as mulheres estão morrendo. Segundo o Ministério da Saúde, a terceira maior causa de morte materna no Brasil é aborto inseguro. Ser mãe não é ser mãe por si mesmo, há uma parceria. Ou seja... Quando há. Não, tudo bem, veja, novamente eu estou pensando na ideia reguladora e a gente está indo para os casos. Eu não posso tomar o fato sociológico como parâmetro. Metade das mulheres criam seus filhos eu não posso sozinhas isso, no mas Brasil, mas veja bem, doutora Valera, eu não posso tomar o fato sociológico que é cruel e eu concordo, por favor. Eu estou fazendo assim para os fatos. Eu estou apenas me posicionando em alguém que vai pensar numa ideia reguladora. Goste ou não, todo mundo tem uma ideia reguladora. Ela não pode excluir da equação 3 pilares para mim: o parceiro e a pessoa no estado embrionário. É que o problema é que aqui no Brasil, uma vez que acontece uma gravidez indesejada, o que acontece? O homem some, né? Tem o abandono paterno aqui, assim, sei lá, acho que metade das famílias brasileiras, se não me engano, são lideradas por mulheres sem um homem presente. Eu sou filho de pais separados, sei bem como é. Mas eu nunca vi campanhas de homens, tipo, pró-abandono do filho, assim. O abandono é um negócio ele grave. já é legal, institucionalizado. Não é legal, não. Meu pai quase foi preso por causa disso. É pagar pensão. Na realidade, dentro das igrejas, tem 6 milhões de crianças sem o nome do pai nos seus registros. Nós temos mulheres que decidem no momento de extrema desespero abortarem e não voltam para os seus outros 2 filhos que estão em casa, porque 67% das mulheres que abortam já têm filhos. Eu não acho que porque uma mulher esteja acompanhada do seu parceiro, os 2 não possam decidir interromper aquela gravidez juntos. O direito é da mulher, é do casal, de decidir se aquela gravidez deve ir adiante ou não. Cabe muito mais à mulher, porque é o corpo dela, ela que tem que decidir a decisão final, eu acho, sim. Acho que é a situação de vulnerabilidade mesmo.
pessoa ela passa por algum momento vulnerável, que ela não se sente contente pela situação que ela está atualmente, ela pode naturalmente querer abortar. Porque pode ser um transtorno para ela, não pode ser uma aceitação. Eu sei que é uma vida, a gente fala de uma vida, a gente não pode descartar essa opção, porém seria uma vida com alguém feliz por ser vulnerável a isso que está passando. E que a longo prazo até faria mal para a criança que iria nascer. Eu acho que as necessidades, de repente, financeiras que a pessoa tem, emocionais, muitas vezes adolescentes ficam grávidas jovens e não têm condições psicológicas de criar uma criança, criar um ser humano, educar. Muitas vezes moram ainda com os pais. Então, eu acho que é uma série de fatores. E a sociedade também, né, que pressiona muito esses adolescentes. E acho que é muita questão emocional e financeira mesmo. Quando a gente vai para os casos particulares e analisa cada caso, isso é absolutamente fundamental. Todos os casos são particulares. Mas tem, é isso que eu queria mencionar. Todo mundo é diferente do outro. Mas é isso que eu queria mencionar. Isso que eu vou falar é uma coisa fundamental. Qual o parâmetro do que deve ser feito? É o parâmetro regulador. Percebe? Todo o ideal de norma é um ideal regulador. Eu não estou dizendo, volto a dizer, eu não estou mencionando aqui que uma mulher deve ser presa. Não, mas a lei é assim, ali na tua pergunta a lei pode mudar. Existiu há pouquíssimo tempo atrás cenas na internet de uma mulher algemada por ter mas esse é um caso que deve ser combatido. Aborto hoje no Brasil é crime. Sim, mas como médica, se eu concordar com uma paciente e ajudar ela a fazer um aborto, eu estou cometendo um crime. Então, você não acha que... Qual é o trânsito que a gente deve fazer para mudar isso? Conversar. A sociedade... Descriminalizar. É um assunto muito polêmico, mas eu acho que depende muito da situação que a pessoa, o que levou a pessoa a fazer isso, não é preto no branco, entendeu? Eu acho. A gente vai falar que é crime porque não pode, porque está descrito que não pode. Porém, tem todo um contexto atrás. Eu acho que não, eu acho que ninguém sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Se ela fez essa escolha, tem uma razão, não deveria ser crime. Que ela tem que ser presa, claro. De novo, eu acho que são casos e casos, né, que tem que ser avaliado. Então, não sei, acho que eu nem tenho uma opinião muito formada sobre isso. Está me fazendo parar para pensar em coisas que eu nem tinha parado para pensar. Então, quando eu falei em ser punida, de novo, me deu até uma confusão, assim, porque por um momento, quando você fala em aborto, vem aquele choque meio que cultural, de tipo, nossa, mas ela vai matar a vida, vai tirar uma vida que não nasceu. Mas quando você para pensar os fatores e todo o contexto que tem em volta disso, não é bem assim, né? De novo, cada caso é um caso e tem que ser analisado. Então, o que eu acho, que até pra mim, com esse debate que eu tô tendo com vocês, acho que falta muito isso, educação sobre isso, orientação, mais bate-papo sobre isso, para as pessoas abrirem a cabeça e entender todos os prós e contras que tem em relação a isso. A sociedade nos coloca um paradoxo cruel. 80% das pessoas no Brasil se dizem contra o aborto, mas grande parte da população é contra métodos anticoncepcionais seguros como o de apoio intrauterino, o DIU. E, mais fortemente hoje em dia ainda, contra a educação sexual nas escolas. Então, dizer que é contra o aborto e não deixar a gente prevenir a gravidez indesejada e, consequentemente, prevenir o aborto é um paradoxo que não dá para entender. Eu concordo. Peraí, vamos prevenir. Por que não? Acho muito simplista essa solução de liberar o aborto para qualquer situação. É querer consertar a consequência, gravidez indesejada, ao invés de tratar as causas, educação sexual, conscientização sobre métodos contraceptivos, planejamento familiar, mas, segundo ele, é mais fácil matar. Não seria um atalho? 99% das mulheres que já abortaram, se não puder dizer 100%, prefeririam 1000 vezes ter prevenido e com certeza se arrependeram de não ter prevenido. Mas a gente tem um problema grave aqui no Brasil, que é a falta de educação sexual. Baixa disponibilidade dos métodos contraceptivos. A falta de educação sexual, na verdade, é o maior problema aqui no Brasil. Aí estamos em pleno acordo. Enfim,
precisamos pensar sobre isso, precisamos falar disso nas escolas, educar os jovens, quebrar um pouquinho o tabu com a sexualidade, começar... Parece um negócio assim, meu Deus. Ensinar a botar camisinha. E aí a gente pensa que quando a gente está discutindo a legalização do aborto, a gente está discutindo o quê? A ponta do iceberg. Quando a gente está discutindo a legalização do aborto, a gente está discutindo direitos sexuais e reprodutivos da mulher. A gente está discutindo por que a gente tem uma lei de planejamento familiar que não funciona. Por que a gente não tem dispositivos variados de anticoncepção disponíveis nas UBSs. A gente está discutindo também uma coisa que é muito cara, e aqui eu vou falar enquanto mulher negra, que é um tema que chama justiça reprodutiva. Angela Davis, ela vai falar no livro dela, que ela publica em 82, ela vai falar que muitas mulheres negras americanas, na época dos Panteras Negras, inclusive, elas abortavam por falta de condições financeiras de sustentarem mais uma criança. E aí, essa é uma questão que a gente gostaria de colocar, enquanto o nosso coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero, porque existe uma categoria muito específica de mulheres que realizam aborto nessa situação, que são as mulheres extremamente pobres, que são aquelas mulheres que têm muitas dificuldades para acessar a justiça, para acessar o direito, para acessar as delegacias de polícia, mulheres que não têm delegacia da mulher próximas às suas casas. Contudo, elas podem ter acesso a uma UBS, elas podem ter acesso a um hospital e elas podem ter acesso ao acolhimento de uma psicóloga, de uma assistente social, de uma equipe que está prestes a acolher essa mulher que está nesse momento de desespero. Pelo fato de que a dignidade de alguma forma é violada, então eu estou presumindo que eu acho o embrião digno, acho que ele tem dignidade. Eu não posso, desta presunção, criar uma lei que diga, tudo bem, então vamos legalizar essa violação e eu incorporo para tentar diminuí-la. É isso que eu penso. Mas você está deixando o debate num nível teórico. Isso, claro. E a gente está ignorando, acho que a realidade, que aqui no Brasil, assim, ser contra ou a favor do aborto, dizer que embriões têm dignidade ou não, o aborto está acontecendo. Se estima que seja 500 mil, pelo menos, por ano de abortos aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem que trabalhar com isso e não com uma ideia muito teórica. Com base nisso, a dignidade dessas mulheres está sendo violada também. E toda a ideia de legalizar, de descriminalizar, é oferecer para elas não só condições de fazer isso seguramente, mas também, inclusive, de ter uma base de apoio para que as mulheres possam ter um atendimento prévio, conversar. Uma das coisas que tem nos países onde é legalizado, por exemplo, é atendimento psicológico para a mulher, onde perguntam, é você mesma, você quer abortar? Essa decisão é sua mesmo? Porque uma coisa que acontece muito aqui no Brasil é a mulher ser forçada a abortar pelo parceiro que não quer ter filho. Então se evita esses abortos. Inclusive, reduz o número de abortos uma vez que ele deixa de ser crime, porque passa a entrar num sistema que acolhe essas mulheres de uma forma mais digna do que é feito hoje em dia. Minha amiga abortou com pílulas, em casa. Ela sangrou a noite toda, com dores terríveis, porque não estava completo. Quando ela foi a um hospital público, disseram que, se fosse tratada, eles a denunciavam. Eles lhe deram a opção de ir embora. Sim, sangrando. Criminoso o colega. Primeiro, porque negligenciou o atendimento, essa menina pode ter um sangramento mais importante e vir até a falecer por causa de perda de sangue. Segundo, porque foi preconceituoso. Agiu, aqui eu acho que ele agiu meio como juiz de uma causa que não é dele. Todo médico, enfermeiro, pessoas que trabalham na saúde fazem um juramento quando se formam, de atender todo mundo de forma igual. Então está muito errado tudo isso que aconteceu no caso dela. E infelizmente, Francisco, isso se repete, até porque o aborto sendo crime no Brasil dá a essa pessoa o direito de julgar. Que está muito errado, mas que é permissivo. Legalizar o aborto é uma das faixas que eu acho que todo mundo fala porque é o que causa polêmica, mas está implícita na legalização do aborto toda uma lei que garanta o acesso à saúde sexual e reprodutiva da mulher. Porque se a gente ficar só na discussão do aborto, vai ser assim, eu sou contrário e você é a favor. E na verdade eu não sou a favor do aborto porque ninguém é. E eu não cometeria um aborto porque eu sou uma mulher cristã. Mas o que a gente tem que pensar é que quando a gente impõe
a criminalização do aborto, a gente está impedindo pessoas de acessarem um serviço de saúde de qualidade, de acessarem a autonomia dos seus corpos, e que essa discussão, então, da legalização do aborto, ela só é polêmica, ela só é controversa, quando na verdade a gente, ao negar a discussão do aborto, ou ao criminalizar o aborto, ao não legalizar o aborto, a gente também não está discutindo todas as outras pilares da saúde sexual e reprodutiva da mulher, né? Então, assim, se a gente não faz uma linha de cuidado, de saúde com essas mulheres, a gente não vai ter solução nunca para isso, nunca. E volto no nosso ponto inicial, criminalizar não é o caminho. A nossa lei brasileira é de 1940. 1940, as mulheres nem votavam em 1940. O mundo mudou muito desde lá, a gente precisa rediscutir isso. Você precisa estar na discussão, eu preciso estar na discussão. As mulheres brasileiras têm que fazer parte, e os homens também. O que não pode é a gente tapar o sol com a peneira, como acontece hoje, e fingir que não está acontecendo. Porque a maioria finge que não está acontecendo. Volto a insistir num ponto. De um fato ruim, de um fato realmente muito... Você pode estimar em 500 mil, você havia comentado. Eu não acredito que eu deva, numa canetada, dizer, bom, deste fato ruim, a gente deve então tornar legal. Mas não é uma canetada, é uma discussão de décadas que está acontecendo. Não? É um debate público enorme. Perfeito. O que eu quero dizer, numa canetada, no final das contas, é a decisão soberana de alguém. Sim. Sobre isso. O direito é sempre a decisão soberana de alguém. Eu sou a favor do aborto e sei que minha religião vai contra. Olha que Foi vocês que escreveu? Mas eu ser a favor não significa que eu faria. A questão é que o aborto está aí com ou sem legalização. Uma coisa são as nossas decisões de fórum íntimo, baseadas nos nossos princípios morais e na nossa religião e na nossa fé. Outra coisa é a gente entender que o Estado tenha que funcionar de acordo com os nossos princípios íntimos e baseados na nossa moral e na nossa fé. E por outra, eu só queria fazer uma correção nesse tweet, que não é favorável ao aborto. Acho que ninguém é favorável ao aborto. A gente é contra que mulheres sejam presas pela criminalização e a gente é contra que mulheres morram pela falta de legalização. Então você não é a favor do aborto, você é a favor pela vida das mulheres, para que elas não morram em situações precárias de abortamento inseguro, até porque... é um fato dado, é uma realidade dada, e quem paga por essa realidade dada que a gente não conseguiu mudar são as mulheres que morrem, ou são as mulheres que perdem seus úteros, ou são as mulheres que têm que gerar filhos frutos de um estupro, de ver um bebê mexer dentro de si e quando esse bebê nascer saber que ele foi fruto de uma violência. E eu acho que é a coisa mais enriquecedora você poder lembrar de que participar de uma comunidade humana é ser membro de pessoas que se reconhecem mutuamente na dignidade. E meu apelo, foi tudo isso que eu fiz aqui, espero poder conversar mais vezes, é lembrar que o embrião também é membro dessa comunidade. Não estou dizendo que devemos ou não legalizar, mas eu acho que ele precisa ser também considerado no e na conversa. Acho que foi isso que eu quis trazer aqui hoje. Eu acho que quem é contra o aborto fala muito que é pró-vida, né? E eu acho que a gente tem que falar também que eu sou pró-vida, eu sou pró-vida das mulheres que estão morrendo aí ano após ano fazendo abortos inseguros no Brasil. Eu não falo, eu falo que eu sou contra o aborto. Bill Clinton falou uma vez, e eu concordo plenamente com ele, que o aborto ele deve ser seguro, permitido e raro. Eu acho que se a gente encontrar este ponto de equilíbrio, eu acho que a gente vai dando um passo bastante importante para a humanidade, como outros lugares, outros países, outras culturas já deram. Eu gosto muito de discutir com pessoas como você, porque de fato, eu estou no mundo das ideias. Estou lá, pensando. E ser puxado para o chão, vir aqui, ó, vem cá, olha aqui a realidade como é. É uma das coisas mais importantes que nós temos, quem vive no campo das ideias. Mas eu queria também possibilitar que as pessoas que vivem no chão, da realidade crua, pudessem também ver algumas ideias. É que no limite,
nessa discussão de ser favorável à legalização ou contrário à legalização, favorável à criminalização ou contrário à criminalização, quem está pagando a conta são as mulheres que estão morrendo nas complicações dos abortos inseguros. Elas estão pagando a conta. E a dignidade da vida dessas mulheres, entendeu? Eu acho que essa é a reflexão. Helena, obrigado. Muito prazer.